Glória a Deus. Saúde a igreja, saúde os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos aqui fazer um estudo da palavra de Deus sobre aquilo, irmãos, que nós sabemos que é maldição de toda a terra. O pecado, irmãos, que tem reinado na mente e no corpo do homem sem Deus, na mente e no corpo do homem que ainda não quis entregar sua vida para Jesus e se libertar dessa condição maldita que veio sobre a terra, chamado pecado. Irmãos, e quanta desgraça, quanto sofrimento, desde o princípio do mundo, o pecado ele tem causado. O homem ele tem pagado por sua desobediência a Deus. O homem ele tem pagado por pecar, por contender contra o seu Criador. E o Senhor Deus ele nos alerta para que nós venhamos a nos reconciliar com Ele. O Senhor Deus ele nos chama a nos reconciliar com Ele em tudo e pararmos de contender com o nosso Criador, porque senão o pecado, a desobediência a Deus, ela vai continuar causando destruição em toda a face da terra, em todas as famílias, em todas as pessoas, em todas as crianças, em todos os campos da vida humana, da vida terrestre humana. Porque o homem, ele, ao pecar, o homem ao cometer pecado, ele contende com o seu próprio Criador. O homem ao pecar, ele dá continuidade ao erro de Adão, ao erro de Eva, e a malícia da serpente que enganou a Eva. Então o Senhor Deus ele nos alerta para nós pararmos de contender com o nosso Criador e nos humilharmos e sermos fiéis a Ele, fugindo do pecado que é o causador de todas as desgraças do mundo. Glória a Jesus. Vamos aqui, meus irmãos, levantar este estudo, cujo título eu chamarei de O Pecado e Suas Consequências. O pecado e suas consequências. Glória a Jesus. Irmãos, vamos começar aqui para entendermos o que é pecado, como o pecado começou. Vamos ler aqui em Gênesis 3, versículo 17, aonde a palavra do Senhor nos diz: E Adão disse, portanto, destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Glória a Jesus. Isso foi o Senhor Deus, o Criador, dizendo a Adão, depois de Adão ter dado ouvido à voz de Eva, que foi enganada pela serpente, e também comeu ali daquele fruto a qual o Senhor disse para não comer. Então, meus irmãos, a partir daquele momento em que Eva foi enganada, em que Adão foi enganado, em que a serpente enganou, toda a terra se tornou maldita por causa de Adão. Deus encerrou a toda a humanidade embaixo do pecado. Encerrou a todos embaixo do pecado. Por causa de um homem, veio a morte sobre a terra, veio o sofrimento sobre a terra. Por causa de um homem, toda sorte de maldade veio sobre a terra. Porque a Bíblia nos diz que a terra, ela se tornou maldita por causa de Adão, que pecou por causa de Eva.
A terra se tornou maldita pelo pecado de Adão e Eva. Irmãos, e a partir do momento em que Adão e Eva foram enganados pela serpente e pecaram, a terra ela se tornou maldita. E com isso veio toda sorte de sofrimentos, toda sorte de destruições na face da terra, em toda a face da terra. E engraçado que o pecado de Adão e Eva, ele se multiplicou e tem se multiplicado a cada dia nos corações do homem, na mente humana, nos caminhos terrenos do homem da terra. Porque o pecado ele tem ganhado forças de todas as maneiras, mas também ele tem causado destruições de todas as maneiras também. Para entendermos, irmãos, vamos aqui entender primeiro o que é o pecado. O que é o pecado? Sobre o pecado, a Bíblia nos diz em 1 Epístola de João, 1 Epístola de João, capítulo 3, versículo 4, a Bíblia nos dá uma definição do que é o pecado. Porque qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. Isso está na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4. Então vemos que o pecado, ele é iniquidade. E iniquidade é pecado. Ambos são a mesma coisa. Irmãos, quando nós desobedecemos a lei do governo na terra, a desobediência de um homem na lei do governo na terra se chama crime. Se chama crime, desacato. E da mesma forma que nós desobedecemos a lei dos homens, também nós desobedecemos a lei de Deus. E a desobediência à lei de Deus se chama pecado. Quando o homem comete um pecado, ele está desobedecendo a lei de Deus. Ao desobedecer a lei de Deus, ele passa a ter consequências desse ato. Porque o pecado ele gera consequências. E a pior consequência do pecado é a morte. A pior consequência do pecado é a morte. Porque o pecado ele é uma contenda contra o nosso Criador. E o Senhor Deus, ele nos deixou claro. Ele nos deixou claro que ao Adão pecar, ao Adão e Eva cometer os pecados, toda a terra se tornou maldita por causa do pecado de Adão e Eva. Então a partir daí veio a morte. A terra se tornou maldita. E não só na morte, mas em toda sorte de sofrimentos. E em consequência a morte. Então, meus irmãos, para os irmãos entenderem, pecado é iniquidade. E iniquidade é pecado. Então, assim como nós desobedecemos a lei dos governamentais da terra, nós também desobedecemos as leis de Deus. E como acontece essa desobediência? A Bíblia nos diz que o pecado ele é cometido por meio do corpo, por meio da carne, por meio do corpo. O corpo opera a lei do pecado. O corpo opera a lei da desobediência a Deus. Porque a carne, porque o corpo, ele é terreno. Ele foi feito da terra. Então a carne, o corpo nosso, ele opera a lei do pecado.
E esses pecados que nós cometemos através do corpo, eles geram a morte, eles geram sofrimentos, eles geram toda sorte de destruições para nós e para a nossa família. E então nós devemos entender que o pecado, ele deve ser tirado de entre nós, de nosso ser, de nossa alma. O pecado, ele opera em nós por meio do corpo. A palavra do Senhor nos diz no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 2 e 3. A palavra do Senhor nos diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Glória a Jesus, glória a Deus. Então vemos que o pecado, ele opera pela carne, pelo corpo. Jesus, ele veio à terra, ele veio em carne, ele morreu por nossos pecados. Jesus padeceu por nossos pecados, para que nós fôssemos libertos dele. Então, o pecado a qual o homem cometeu, ele cometeu por meio do corpo, e o pecado, ele opera por meio do corpo. No nosso corpo opera uma lei chamada pecado. A lei terrena, a lei mundana, a lei do mundo. A lei do mundo, a lei que opera o curso do mundo, chama-se pecado. Irmãos, de 100%, 92%, os cristãos, nós, seres humanos, não aproveitamos deste mundo, porque é desonra diante de Deus, é pecado diante de Deus. De 100%, 92% é inaproveitável para o bem daqueles que querem ter paz na vida, ter alegria na vida e vencer essa enfermidade chamada pecado. Porque 95% do que existe na terra, no meio humano, é pecado. É desagradável aos olhos de Deus. A terra, lembrem-se, irmãos, quando Adão e Eva pecaram, a terra se tornou maldita por causa deles. Então digo a vocês sem medo de errar, de 100%, 92% mais ou menos, é pecado na terra. Tanto é que Deus chega a dizer em Tiago, capítulo 4, versículo 4, que a amizade deste mundo é inimizade contra Deus. Então Deus amaldiçoou esse mundo. Deus não tem mais prazer nesse mundo. Deus ele desgostou deste mundo. E o Senhor, ele encerrou a todos debaixo do pecado, para que todos nós recebêssemos o perdão de Deus por meio da morte de Jesus Cristo, o seu único Filho. Então, Deus, ele nos concedeu o direito de perdão, o direito de ser perdoados por meio da morte de Cristo na cruz do Calvário. O pecado, ele operou na terra por meio do corpo, por meio de um homem. Por meio de um homem o pecado operou na terra. Mas também por meio de um homem, nós alcançamos o perdão de todos os nossos pecados. Jesus Cristo, nosso Senhor.
E nós devemos entender, meus irmãos, minhas irmãs, que o pecado, ele gera consequências. O pecado, ele opera, meus irmãos, por meio do corpo, ele gera consequências. O corpo humano, a carne, ela opera todo tipo de desobediência a Deus. Nós devemos entender que nós devemos viver pelo Espírito. Porque como o pecado ele opera por meio do corpo, então nós, quando nos arrependemos de nosso pecado, nós mortificamos a nossa carne pelo Espírito e passamos a não viver mais no curso deste mundo. Não segundo o curso deste mundo, que é o que? Pecado diante de Deus. 92% deste mundo é pecado diante de Deus. E Deus, Ele amaldiçoou este mundo, dizendo que maldito será toda a terra por causa de ti, disse Deus a Adão. Então Deus amaldiçoou essa terra, Deus desgostou por causa do pecado do homem. Mas Deus, Ele nos deu o direito de perdão. E quando nós renunciamos o mundo, o pecado, então nós passamos a viver pelo Espírito, nós mortificamos as nossas vontades, as nossas paixões, os nossos prazeres. Nós mortificamos isso por meio do Espírito. Por meio do Espírito que concorda com as coisas de Deus, que concorda com a vontade de Deus, e discorda com as coisas terrenas, com as coisas do mundo. Então, quando nós aceitamos a Jesus, a nossa carne morreu, a nossa vontade terrena morreu. Então nós, a partir daí, quando nós vivemos pelo Espírito e mortificamos as obras da carne, os 92% que opera em pecado, em carne, por meio do corpo, na terra, nós mortificamos. Nós, como se diz, desprezamos, não vivemos mais segundo a nossa vontade, segundo os nossos gostos, nós mortificamos e passamos a viver segundo o Espírito, segundo a vontade de Deus. E nós, quando vivemos segundo o Espírito, então nós paramos de contender com o nosso Criador. Irmãos, o pecado ele gera consequências. O pecado ele gera consequências. Olha para vocês verem quanto acidente automobilístico, acidente de moto, quantas doenças incuráveis, quantas aflições dentro dos lares, crianças desobedientes, desemprego, miséria para todo lado, guerras, sofrimentos, violência. Tudo isso são efeitos do pecado na terra. Ninguém vai negar que não é. Tudo isso não é causa natural, não. E tudo isso é causa pecaminosa. Por meio do pecado acontecem todas essas coisas. Por meio do pecado acontecem todos esses males no mundo. E por fim a morte. E por fim a morte. Porque o fim de todo o pecado é a morte. O homem que não para de contender com seu Criador, não renuncia a este mundo, não despreza este mundo, para viver a vontade de Deus pelo Espírito, mortificando as obras da carne, de toda a carne, para viver segundo o Espírito, segundo a vontade de Deus. O homem que não faz isso, ele está sob efeito do pecado. E o homem sob efeito do pecado, ele adquire para si consequências terríveis. Irmãos, mais cedo ou mais tarde a consequência do pecado vem. Às vezes demora, mas a consequência do pecado vem. A consequência do pecado ela aparece. Muitos pecam, têm prazer em viver na orgia, viver na prostituição, viver nos prazeres carnais da terra. Tem muita gente que tem muito gosto, muita vontade sobre isso.
mas mais cedo ou mais tarde, as consequências de seus pecados têm aparecido. Tem matado, tem deixado homens aí parapléticos, mulheres parapléticas, mulheres com AIDS, homens com AIDS, com câncer, com toda sorte de doenças terríveis, sofrimentos terríveis. Mas cedo ou mais tarde a consequência do pecado vem. Porque o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus nos diz que o pecado ele opera a morte. O pecado ele opera a morte. Muitas pessoas dizem que Deus ele nos dá liberdade para fazermos o que quisermos, para sermos da maneira que a gente quiser ser na terra. Isso é mentira. Porque se formos viver segundo a nossa vontade, nós vamos querer aproveitar esse mundo. A nossa vontade é querer aproveitar esse mundo aí, ó. E o mundo ele é o quê? Ele é pecado diante de Deus, porque o pecado é terreno, o pecado ele opera na carne, ele opera no corpo. O pecado ele opera no corpo e na mulher do homem. Ele opera no corpo e na mulher do homem, o pecado. E pela carne contamina o espírito e a alma. Pela carne todo o conjunto humano se torna imundo, se torna pecaminoso. Quando o homem está no pecado, ele concorda com esse mundo, com a lei terrena da terra, com a lei do pecado que opera pelo corpo. O corpo contamina a alma e o espírito. O corpo contamina a alma e o espírito. Da mesma forma, pelo espírito, quando nós mortificamos a carne, nós santificamos o nosso espírito, a nossa alma e nosso corpo. Prestem atenção, da mesma forma que o pecado ele contamina o corpo e a alma, da mesma forma o espírito, quando nós mortificamos as obras da carne, vivemos em espírito diante de Deus, da mesma forma nós santificamos o espírito, a alma e o corpo. Aí se cumpre o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que o vosso corpo, alma e espírito sejam achados irrepreensíveis diante do Senhor. E como isso é possível? Quando nós mortificamos as obras da carne pelo Espírito. E vivemos pelo Espírito, pela vontade de Deus, que é no Espírito e não na carne. Porque na verdade o corpo está morto, mas o Espírito vive para a vontade de Deus, nos diz a palavra do Senhor. Então, vejam que há uma diferença entre aqueles que abandonaram os seus pecados, aqueles que abandonaram o mundo, abandonaram os seus pecados, e aqueles que vivem no pecado, que vivem no mundo. Há uma diferença muito grande. Eu digo aos irmãos, às irmãs, às pessoas que ouviram essa pregação, que aqueles que não abandonam o mundo, aqueles que ainda vivem em amor nesse mundo aí, ó, amando as prostituições, as roupas perversas, as vestes estranhas, aqueles que ainda vivem nesse mundo aí amando o clube, amando a sensualidade, amando televisão, amando o segundo casamento, se casando e dando em casamento. Aqueles que ainda vivem aí, ó, em urgia da carne, futebol, idolatrando jogador de futebol, idolatrando televisão. Irmãos, tudo isso opera a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E o pecado é isso. O pecado é tudo isso aí, ó. O pecado, presta atenção, irmãos, meus irmãos. 92% mais ou menos desse mundo é inaproveitável diante de Deus. É inaproveitável. Porque Deus, ele amaldiçoou essa terra. Deus não tem mais prazer nessa terra. E Deus, ele chega a dizer que quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele.
O Senhor chega a dizer que quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Então aqueles que têm prazer no pecado, eles sofrem as consequências do pecado. O pecado gera consequências diante de Deus. A desobediência diante de Deus, irmãos, é muito séria. É muito séria, tem matado a muitos. Tem matado a muitos, levado a muitos para o inferno e feito destruições terríveis nessa terra. Então digo aos irmãos, digo às irmãs que aceitaram a Jesus, mortifiquem completamente as suas carnes, mortifiquem completamente a vontade da carne pelo Espírito e vivam segundo o Espírito. Abandone esse mundo, abandone o pecado, para de contender com o seu Criador. Para de contender com o Criador, porque Deus está revoltado com essa terra. Deus, ele tem se revoltado contra aqueles que pecam diante dele. Quando o homem peca diante de Deus, o homem suscita a ira de Deus. O pecado suscita a ira de Deus. E o pecado, ele causa consequências terríveis nas nossas vidas. Então abandone os seus pecados, mortifiquem a carne. O pecado, ele opera pela carne, que é terrena. Quando a igreja diz, irmãos, tem que abandonar a vontade da carne, está dizendo o quê? Está dizendo que você tem que abandonar a sua vontade segundo o mundo. O seu querer segundo o mundo. E viver segundo o Espírito. Mais ou menos, não erro, mais ou menos de 100%, mais ou menos 92% do que o mundo oferece é pecado. É desagradável a Deus. É desagradável aos olhos de Deus. Então nós vivemos nessa terra, é segundo a vontade de Deus mesmo. Não é fácil não. Viver segundo o Espírito, mortificar as obras da carne e viver segundo o Espírito nessa terra é apertado mesmo. É difícil mesmo. É doído mesmo. Mas nós temos a recompensa de Deus que cuida de nós, que não deixa nós sofrer, que não deixa nós sermos atormentados pelo diabo, atormentados pelo pecado, pela nossa desobediência a Deus. Quando nós vivemos segundo o Espírito, Deus cuida de nós. O Senhor está cuidando dos seus. Quem quer ter o socorro de Deus tem que mortificar as obras da carne. Mortificar os 92% que é a vontade do mundo, vontade da terra. Tem que abandonar mesmo, viver segundo Deus, segundo a vontade de Deus. Para que obtenha o favor de Deus. O favor de Deus, a proteção de Deus. E ganhe no final de tudo a vida, a coroa da vida. Quem está no pecado, o final é a morte. Mas quem está no Espírito, vive segundo o Espírito, segundo a vontade de Deus, nesta terra tem o melhor de Deus. E no final a vida eterna com Deus. O que o pecado não pode oferecer, o que o pecado não pode dar. Meus irmãos, eu deixo aqui a paz do Senhor para todos os irmãos. Peço aos irmãos que meditem aí firmemente nessa mensagem. Você que aceitou Jesus, abandone esse mundo. Leia a Bíblia, se apega à Bíblia. Tudo que você ouvir a respeito daquilo que é pecado, não é pecado, vai para a Bíblia. Busca o discernimento da palavra de Deus. Porque o espírito do engano está no mundo, o pecado está no mundo. Irmãos, a palavra do Senhor ela é apertada. Não pensa você que Deus te deu livre-arbítrio para você fazer o que quer, não. Se você pensar assim, você vai pecar contra Deus.
Porque o Senhor, ele desprezou esse mundo. Deus aborreceu esse mundo. Deus não tem prazer nesse mundo. Se você quer viver a intimidade com Deus, viva apenas 8% dessa terra que é a vontade de Deus. Abandone de uma vez as vontades de sua carne. Quebra a vontade da carne. Para de contender com seu Criador. Senão o sofrimento não vai se arredar de você e da sua casa. Se você não parar de pecar, o sofrimento não vai arredar de você e da sua casa. Sirva a Jesus em espírito. Porque Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. São Lucas capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, deixo aqui a paz do Senhor Jesus aos irmãos. Deixo a paz do Senhor Jesus aos irmãos. E que os irmãos venham a entender a respeito desta palavra. Porque o Senhor, ele tem cirado contra aqueles que têm feito pouco caso dele, pouco caso do evangelho, da palavra dele. A palavra do Senhor chega a nos dizer que o homem ele amou mais a criatura do que o Criador. Irmãos, perdão, é São João capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, se você for viver a vontade da carne, você vai estar no pecado. Se você colocar gosto em fazer o que você quer, segundo a vontade da carne, você vai estar desobedecendo a Deus. E a consequência do pecado, ela vai vir sobre você. Então abandone os seus pecados, mortifica as obras da carne e viva segundo o Espírito, que é a vontade de Deus, que é a vontade do Criador. Então, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Dê um like no vídeo aí, irmãos. Ajude esse canal a crescer. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém.